E chegou à altura da habitual rubrica de Domingo Leste a Oeste, apresentada por Nuno Rogério. Boa tarde, Nuno. Um dos temas com que queres abrir esta conversa é com as finanças, digamos assim, dos vários Estados. Estamos num momento muito importante para a maior parte dos Estados, tal como para nós. Abrimos, aliás, com essa notícia, a discussão dos orçamentos. O que é que isso te leva... Onde é que te leva ao pensamento sobre isso? Várias observações. Primeiro, aquilo a que nós chamamos as contas gerais do Estado são essencialmente opções políticas. Quer dizer, não são só contas, como se costuma dizer, de mercearia ou de dona de casa. São opções políticas. Quer dizer, os Estados decidem gastar numa coisa, não gastar noutra. Têm prioridades. Eu devo dizer que os grandes problemas que os Estados todos estão neste momento a verificar incluem um que já há muito tempo não conhecíamos, que era a inflação, sobretudo na União Europeia. A subida de preços é algo que está a ser dramático para quase todos os países do mundo, mas sobretudo dentro da União Europeia. Eu mostro aqui as subidas de preços na União Europeia e em Portugal. Portugal aparece a azul, a União Europeia aparece a tracejado, embora pareça preto aqui, e a verdade é que Portugal, apesar de tudo, tem conseguido uma política de contenção de preços melhor do que a da União Europeia em média. Vamos ver até quando é que isso vai durar, porque, como estávamos aqui a dizer em off, as subidas de combustível vão repercutir-se noutros preços. E os portugueses estavam habituados a outras coisas, estavam habituados ao desemprego, estavam habituados aos impostos, estavam habituados à dívida, não estavam habituados já há muito tempo à subida de preços. Portanto, é mais um pesadelo que vai aparecer no horizonte. O segundo problema que se tem posto em relação aos orçamentos é o problema de saber se o Estado deve gastar mais ou deve gastar menos. E se gastar mais, onde é que vai buscar esse dinheiro? Sabemos que, em geral, vai buscar aos impostos, não é? Ou vai contrair novos empréstimos e, portanto, vai aumentar a dívida. Deixa-me mostrar-te essa senhora, chama-se Nádia Calvinho Santamaria, é a Ministra da Economia do Governo Espanhol, traz na pasta a proposta de redução de gastos públicos maior desde 2015, 2016. Portanto, há 5 anos que a Espanha não assistia a uma queda tão grande no gasto público. Estamos a falar de uma ministra de um Partido Socialista. Um Partido Socialista que teve congresso agora e que decidiu aproximar-se mais do centro e distanciar-se, digamos assim, do centro-esquerda. Mas a verdade é que em Bruxelas vai haver uma proposta de orçamento espanhol que é uma drástica redução dos gastos públicos. Isto vai ter consequências, obviamente, porque há muitas pessoas que vivem ou de subsídios, ou de ajudas, ou de outro tipo de mecanismos que têm a ver com os gastos públicos. E as regiões espanholas também vivem muito dos gastos públicos nessas próprias regiões. Portanto, vamos ver como é que o Estado espanhol vai conseguir colmatar a queda nos gastos com outro tipo de produção de riqueza. Depois, deixa-me mostrar-te este senhor, chama-se Christian Lindner. Para muitos é um pesadelo, vai ser provavelmente o próximo Ministro das Finanças da Alemanha. Ele é um liberal. A teoria dele é de que os países ricos não devem pagar os maus hábitos dos países pobres. Ele disse há pouco tempo que os desempregados alemães e as pessoas que ganham um pouco na Alemanha não têm que ajudar os desempregados italianos e as pessoas que ganham um pouco na Itália, coisa que causou um grande protesto e uma grande discussão. Ele é um adepto do grande rigor orçamental, portanto, com este homem como Ministro das Finanças, a Alemanha, se ele for o Ministro das Finanças, como sabes, o Governo ainda está a ser formado, provavelmente a Alemanha guiará uma nova posição de grande contenção orçamental para a União Europeia. Que tradução é que isso pode ter nas ajudas aos vários países que estão a sair da Covid é outra coisa. Em princípio, essas ajudas estão asseguradas, mas vamos ver se vai haver transformações políticas nos próximos tempos. Depois, uma última imagem. Nos Estados Unidos, desde há 5, 6 meses atrás, foi anunciado por Joe Biden que o grande salto económico vai ser através disto, chamado American Rescue Plan Act, ou seja, o plano de ajuda e resgate, em que vai haver o maior aumento de gastos públicos nos Estados Unidos nas últimas décadas. Saber como é que isto vai ser pago é outro problema. Quer dizer, todos sabem que, obviamente, que os Estados federados vão ter que o pagar, todos sabem que o Orçamento Federal vai ter que o pagar e esse dinheiro vem essencialmente dos impostos. Ou então os Estados Unidos vão se endividar outra vez de uma forma histórica. Portanto, estes são os dilemas que neste momento se colocam em relação às contas do Estado. Todas as semanas vamos ter novas notícias sobre isto.
O que não é aí comparável é o nível de vida de muitos desses países, nomeadamente na Europa, não é? Claro, o nosso não se compara, claro que não. Nós há bocado, quando estávamos ao da mostrar, Alemanha ou da Noruega, ou seja, de onde for. Há bocado, quando estávamos a mostrar os preços, onde Portugal aparece infelizmente muito alto nos preços, é preciso não nos esquecermos que muitos países têm preços altos têm um nível de vida muito maior do que o nosso. Mas tudo isto vai também provocar uma grande instabilidade política. Repara, hoje houve uma sondagem que sai em Madrid que mostra que o PP já ultrapassou o PSOE nas intenções de voto. Há pouco tempo, nas eleições autárquicas portuguesas, as coligações do PSD colocaram só 4% das coligações ou do PS sozinho. Portanto, esta instabilidade económica... O que é que está a falhar, Nuno? É a comunicação com as pessoas, com a população, com os eleitores? O que te posso dizer é que está a falhar é que chegamos a um ponto em que os vários grupos políticos das sociedades não estão de acordo quanto à maneira de sair da crise. Durante muito tempo estiveram de acordo, agora deixaram de estar. Ok. Hoje também queres falar de alguns demónios que estão a sair do armário e alguns demónios assustadores. Sim, começava por eu chamo-lhe demónios no armário porque no fundo trata-se de pessoas ou de grupos que vivem nas nossas sociedades e que mais tarde ou mais cedo explodem. Explodem de uma forma perfeitamente violenta e trágica. O primeiro é num país que não é um país que vem nas primeiras páginas em relação ao terrorismo, apesar daquilo que tivemos com o Anders Breivik em Oslo, a Noruega. Kongsberg é uma pequena cidade que fica a 40 e tal quilómetros a sudoeste de Oslo, uma cidade encantadora, foi já centro de do grande projeto mineiro, e este homem que nos aparece ali em cima estava vigiado pela polícia desde 2015, que se sabia que tinha feito um vídeo ambíguo, dizendo: eu sou um mensageiro, é isto que vocês querem, eu sou um convertido ao Islão. Ele foi, e eu tive essa confirmação de um senhor chamado Osama Tlili, que é o imã de Kongsberg, que disse que realmente este homem lhe apareceu em 2015 a dizer que tinha uma mensagem. Não lhe pareceu perigoso, mas a verdade é que este homem, esta semana, matou 5 pessoas e feriu outras com arco e flecha e com facas, num processo que parecia meticulosamente calculado e que durou quase meia hora antes de ser apanhado. Saber se este homem é realmente um radical ligado a alguém, parece que agiu sozinho. Saber se é apenas um homem que foi influenciado, ou saber que se é uma pessoa enlouquecida que usa todos estes motivos como pretexto, é outra questão. Agora, um oficial das forças policiais norueguesas, chamado Arne Augstøyl, que agradeço também a ajuda, disse a vários colegas nossos que, se calhar, vai ser preciso vigiar mais pessoas dentro da Noruega, não apenas por motivos políticos, mas também por motivos de saúde mental. Quer dizer, pessoas que foram diagnosticadas como psicóticas, que podem usar um argumento político, mas a verdade é que estão dispostas a destruir a sua própria sociedade, porque o odeiam. Temos de pensar nisso. O segundo assunto esta semana relacionado com isto é, obviamente, como sabes, o esfaqueamento com 17 golpes do deputado David Amess, uma pessoa que, aliás, eu conhecia. Ele era um católico tradicionalista inglês, do Partido Conservador, um grande adepto da proteção dos animais. Aliás, ele encimava o grupo nacional inglês que era contra a caça à raposa, era um dos homens mais revoltados contra aquilo que considerava ser um ato bárbaro dos últimos séculos, e, no entanto, é este homem que acaba por tombar quando visitava a sua própria circunscrição e os seus próprios eleitores. Quem o matou, o filho de um refugiado somali, que diz que agiu influenciado por um destes grupos que anda sempre na baila, ou Daesh ou Al-Qaeda. Vamos ver se estes grupos vão ou não reivindicar este ato, mas mais um problema que realça a necessidade de as polícias da Europa coordenarem os seus esforços para saber o que é que se passa em relação ao grande banditismo. Quer dizer, sem troca de informações entre as polícias, provavelmente não chegamos a sítio nenhum. E deixa-me mostrar-te duas imagens importantes dessa cooperação. Olha, esta é em Vila Real de Santo António, Polícia Portuguesa e Polícia Espanhola, num projeto chamado Comissariados Europeus, em que realmente as duas polícias têm feito um trabalho extraordinário de controle da grande criminalidade. E depois uma importante operação que também se deu há poucos dias, entre a Polícia Judiciária Portuguesa e a Polícia Nacional Espanhola, com a ajuda da Marinha dos dois países, que foi a captura de 4 toneladas de cocaína num navio de pesca venezuelano, que não era afinal um navio de pesca, e que levou realmente a uma grande apreensão e que mostra que, mais uma vez, a cooperação internacional é fundamental no que toca à segurança e à defesa. Por fim, ligado a isto, esta imagem infeliz, estes 2 homens, entre aspas, do Daesh, reivindicaram o ataque contra uma mesquita em Kandahar, no Afeganistão. Mais uma vez, os talibãs estão a saber o que é a fúria desta gente e provavelmente vão ter que rever o seu plano de alianças internacionais. Olha, e porquê é que chamas o impaciente inglês a David Frost?
David Frost é uma das grandes figuras do Partido Conservador, foi um dos homens que guiou as negociações do Brexit do ponto de vista do Boris Johnson. Nós temos aqui uma fotografia que é o David Frost ali ao pé de Boris Johnson quando foi assinado o Brexit. Temos também a declaração do Boris Johnson no Twitter a dizer que isto foi um grande tratado. Mas a verdade é que o David Frost veio a Lisboa dizer que afinal o Reino Unido não concorda com uma parte do tratado que assinou. Deixa-me mostrar-te aqui algumas das coisas que o David Frost veio dizer a Lisboa numa conferência de imprensa muito interessante, embora, enfim, devíamos ter acesso a mais perguntas. Eu acho que não vamos conseguir ler, mas no fundo ele diz três coisas. Ele acaba por, segundo uma opinião, eu para já traz uma teoria da conspiração, diz assim: segundo uma opinião generalizada entre nós, a União Europeia tentou usar a Irlanda do Norte para encorajar as forças políticas do Reino Unido a inverter o resultado do referendo. Portanto, o que ele diz, no fundo, é que no tratado estava o referendo, estava o protocolo sobre a Irlanda do Norte, que era uma maneira da União Europeia sabotar o Brexit. Pronto, é uma teoria da conspiração e ele acabou por dar crédito a essa teoria da conspiração. A segunda parte das declarações, não sei se podemos também mostrar. Claro que a União Europeia pode insistir nesta via. A via é de manter o protocolo. Bom, mas se isso acontecer, é preciso lembrar que é o meu executivo que governa a Irlanda do Norte, assim como o resto do Reino Unido. A Irlanda do Norte não é território da União Europeia. Todos nós sabemos, aliás, que a União Europeia não tem território. Quem tem território são os Estados-membros, porque a União Europeia não é um Estado. Agora, este realce que o Reino Unido tem a primeira e última palavra sobre a Irlanda do Norte é também importante. A terceira citação, não sei se podemos aqui também mostrar, peço desculpa à realização por esta insistência, diz assim, é a segunda. O protocolo, portanto, que nós assinámos, foi negociado à pressa, no momento em que as nossas mãos estavam atadas, e sem sabermos se haveria um tratado comercial com a União Europeia. Quer dizer, no fundo, o que é que David Frost está a dizer? Nós assinámos, mas não sabíamos bem o que é que estávamos a assinar. Ora bem, isto é uma declaração de incompetência que não pode ser usada como argumento, mas a verdade é que foi. David Frost fez um discurso muito interessante em que disse duas coisas importantes. Disse que o Reino Unido assume a sua soberania e acha que todos os povos da Europa devem assumir a sua soberania. Muito bem. Agora, citou muito este autor que eu vos vou aqui mostrar, que é o Edmund Burke. O Edmund Burke foi considerado o primeiro grande conservador inglês do século XVIII. O Edmund Burke, que fez grandes observações sobre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, era um grande adepto da santidade dos tratados. Sobretudo os tratados que eram assinados de boa fé. Na famosa expressão latina, pacta sunt servanda. Os pactos são para ser cumpridos. Ora bem, eu não me parece que o Edmund Burke estaria de acordo com o deputado David Frost, com todo o respeito, no que toca a isto. Quer dizer, se o tratado foi assinado e se incluiu ao protocolo, tem que ser assumido como tal. Mas é só a minha opinião. Uhum. Bom, também podia ser, estava aqui a lembrar-me da expressão para inglês ver, não é? Não, aqui eu trouxe esta expressão, o impaciente inglês, em vez do paciente inglês, para dizer que realmente há uma facção dentro do poder político britânico que quer recomeçar as negociações sobre a Irlanda do Norte com a Europa. Porquê? Porque o Reino Unido não concebe que as instituições europeias, e sobretudo o Tribunal Internacional, o Tribunal Europeu de Justiça, possa ter interferência mínima na Irlanda do Norte. E a verdade é que, como a Irlanda do Norte é fronteira com a Irlanda do Sul, que é membro da União Europeia, se não quisermos uma fronteira entre os dois, o Tribunal Europeu terá que ter uma palavra sobre o assunto. Mas, portanto, só para te dizer que estamos outra vez à beira de uma grande tensão entre o Reino Unido e a União Europeia, não serve a ninguém. O Reino Unido é uma grande potência europeia, mas não pode ignorar que a União Europeia também tem um caminho e todos desejamos, penso eu, uma boa vizinhança. E deu-lhe as condições do acordo, ele sabia previamente. Pensei que me fosse perguntar porque é que ele veio a Portugal fazer essa declaração, mas isso seria alvo de isso eu precisaria de algum tempo para explicar. Pois, questões políticas seguramente que delinearemos mais tarde. Ele invocou o Tratado de Windsor, do tempo de Alves Barrota, mas pronto. De que todos nós nos lembramos muito bem. Olha, outra questão de que tu queres hoje trazer à Alice é o duelo no teto do mundo. Estás a falar da China, da Índia? Sim, duas potências nucleares que estão em pé de guerra, podemos dizer assim, na fronteira comum, que é o norte da Caxemira, o nordeste da Caxemira. Este foi um vídeo preocupante que foi lançado agora e que a origem é o Exército de Libertação Popular Chinês, em que mostra um cortejo de prisioneiros de guerra, de prisioneiros indianos feridos, e o exército chinês parece querer mostrar aqui que os trata muito bem, que é muito civilizado. Ora bem, um exército civilizado não mostra fotografias nem imagens de prisioneiros.
Isso viola todas as regras do direito, chamado direito marcial. E o facto deste vídeo ter sido lançado agora, não oficialmente, mas por alguém que estava no local, isto é o chamado Val de Galwan, portanto, este vídeo deve ter sido feito a seguir aos grandes combates com facas e machados que se deram entre chineses e indianos no ano passado. Ter aparecido agora este vídeo parece-me uma coisa altamente grave e é uma provocação gratuita, obviamente, às Forças Armadas indianas. Mas pronto, é o primeiro ponto. O segundo ponto que queria mostrar era este, também é um vídeo impressionante. São as Forças Armadas indianas na zona contestada, que é a chamada província de Ladakh, a porem uma bandeira gigante na montanha para mostrar isto é território indiano. Grande parada militar, a tal bandeira que foi transportada por centenas de homens, mas só para te mostrar qual é a grandiosidade, a grandiloquência de tudo o que se está a passar. O terceiro elemento que queria mostrar é esta fotografia. Quem é que está à frente, no fundo, dos dois grupos, portanto, das Forças Armadas Indianas e das Forças Chinesas? Os indianos têm alguns dos seus melhores generais nesta zona. Está ali o general Yogesh Joshi, que nos aparece à esquerda, e o general Menon, que é o comandante das Forças Especiais, do chamado 14º Corpo. Estes homens estão a comandar as operações. Os indianos acham que têm força suficiente para resistir naquela zona, mas do outro lado tem este homem, chamado Wang Ajiang, é um general chinês que também vem das Forças Especiais e que controla neste momento toda a decisão militar chinesa naquela zona e também na zona do Xinjiang, que é, como tu sabes, a zona onde estão os uigures, onde há um famoso conflito entre a China e alguns dos elementos da maioria uigur. Portanto, só para te dizer que este duelo no teto do mundo preocupa as pessoas, são duas potências nucleares, como eu disse, e vai-se adicionar a um outro problema, que é o problema entre a China e Taiwan, de que falámos na semana passada. Mas sobre isso vou-te mostrar este vídeo, que é um vídeo que também foi publicado esta semana, que é o desembarque de tropas chinesas em Fujian. Há quem diga que é o treino para uma invasão marítima de Taiwan. É evidente que em Taiwan ninguém pensa que as coisas vão passar assim, mas não havendo um inimigo declarado marítimo da China, este desembarque seria onde? Não sabemos, mas todos calculam que isto é uma espécie de um plano de intimidação. Seja como for, a China aguça os seus dentes, a Índia responde aguçando também os seus dentes e Taiwan espera que não lhe aconteça o pior. E que imagens queres destacar desta semana? Olha, primeiro, um problema de irresponsabilidade política. Está neste momento a haver um grande confronto nos Balcãs, portanto, entre o Kosovo e a minoria sérvia do Kosovo, com raids da polícia contra contrabandistas, e está a haver um problema na República da Bósnia e Herzegovina, como tu sabes, é uma federação entre croatas, muçulmanos e sérvios, e o primeiro-ministro de uma parte dessa república, que é a República Sérvica, veio dizer que se as coisas correrem mal vão pedir ajuda à Rússia. Eu mostro aqui umas palavras, não sei se podemos ter som, se não pudermos, portanto, ele está a falar, no fundo, em sérvio, e quando lhe perguntou assim, mas ajuda a Rússia? Mas como? De que maneira? E ele não responde, diz, eu não vou responder, e depois diz, isto é uma brincadeira. O que eu acabei de dizer foi uma brincadeira. Quer dizer, nós, perante a responsabilidade política das pessoas, não pode compadecer-se com brincadeiras em público sobre questões extremamente graves. Só para te mostrar que alguns levam com ligeireza a política internacional e isso não deve ser isso não é um bom pronúncio. Segunda imagem que te mostro é também de um vídeo em Beirute, uma manifestação em Beirute, em que o Hezbollah queria a substituição do ministro, do juiz que está neste momento a tentar perceber o que é que se passou com o ataque ao porto, com a explosão do porto de Beirute em 2020, foi catastrófica. Isto resultou num banho de sangue. Não sei se podemos voltar outra vez ao vídeo. A verdade é que o Hezbollah diz que foi atacado durante esta manifestação e estava também preparado para responder à mesma e respondeu realmente com os homens armados que temos aqui. Isto foi um morticínio no centro de Beirute. Todas as pessoas têm medo que voltemos aos tempos negros da Guerra Civil. Pronto. As terceiras imagens que te trago são imagens sobre a visita dos talibã, de uma delegação talibã, à Turquia. Foram recebidos pelo Ministro dos Estrangeiros da Turquia. O encontro teve lugar em inglês, pelo que podemos ouvir pela imagem, e em que a Turquia diz que espera que os talibãs se possam transformar num poder responsável e tenta ser mediadora entre eles e o Ocidente. Saber se isto vai acontecer ou não, não perguntes, pode não acontecer. Duas imagens para acabar. Uma do Giorgio Infantino, que os nossos espectadores de futebol conhecem bem. Ele é o senhor FIFA e ele foi a Israel dizer: bom, meus caros amigos, não há nenhuma razão para que o próximo Campeonato do Mundo, o Campeonato do Mundo 2030, não seja em Israel.
e nos países árabes vizinhos que tenham paz com Israel. Isto já causou uma grande polvorosa, sobretudo na Palestina, mas seja como for, são as declarações do Giorgio Infantino, que disse a outras pessoas que se já foi lá realizado o Festival da Canção, porque não o Campeonato do Mundo. Pronto. E, por fim, uma homenagem à Marinha Portuguesa. Passam 50 anos sobre a introdução na Marinha Portuguesa das chamadas corvetas, que são fragatas ligeiras. Era um projeto grandioso dos anos 60, em que Portugal estava, digamos assim, no topo da tecnologia. E já só restam 2 corvetas, a António Enes e a João Robi, que eu mostro aqui com muito gosto. E também uma forma de saudação às centenas de oficiais e aos milhares de homens e mulheres, ou mulheres e homens, que passaram por estas fragatas ligeiras ou corvetas. Livros da semana, Nuno? Olha, muito rapidamente, o primeiro livro, numa altura em que se fala muito sobre a ciência e o que é que nós sabemos da ciência, e se a ciência pode ajudar as decisões políticas, talvez o livro mais importante sobre a questão científica do século XX, Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele explica, no fundo, o que é que leva ao avanço e ao recuo das ciências. Será a história, será a política, será a sociedade. Um segundo livro, um grande livro, que aliás trago também aqui, As Portas do Mundo, do John Darwin, sobre as grandes potências e as grandes cidades marítimas, incluindo Lisboa, na altura dos navios a vapor, portanto, entre 1830 e 1930, um grande livro que eu aconselho a todos. Depois, um clássico do Norman Mailer, que está entre o jornalismo e a ficção. Alguns dizem isto é jornalismo, outros dizem isto é ficção. Chama-se Os Exércitos da Noite, sobre a Guerra do Vietnã e a reação à Guerra do Vietnã nos Estados Unidos no fim dos anos 60. Um grande livro, Norman Mailer. E, por fim, o último romance de um grande japonês, o escritor Murakami, que se chama Primeira Pessoa do Singular, e ainda bem que já foi traduzido para português. E filmes? 2 filmes. O primeiro filme, um filme muito engraçado, chama-se A Ilha de Bergman. A ilha onde o Ingmar Bergman realizou grande parte dos seus filmes. Isto é a história de um casal que vai à Ilha de Bergman e que se sente penetrado, digamos assim, pelo espírito do realizador. É um filme muito engraçado. Vemos aqui uns segundos, se puder ser. You know how hard writing is for me? It's torture, it's self-inflicted agony. Well, then do something else. Yeah, like E o segundo filme? Full-time housewife? O segundo filme é talvez o filme mais aguardado do ano, sobretudo para quem gosta de ficção científica, é o Duna, do Denis Villeneuve, um grande épico sobre uma obra de ficção científica que foi escrita já há muitos anos. Aliás, o centenário desse realizou o Frank Herbert, desse escritor, o Frank Herbert, correu no ano passado. É a história da luta por um planeta chamado Arrakis, onde se extrai uma determinada substância, não vou aqui contar a história toda. Tem problemas ecológicos, tem problema de disputa de poder e cinematograficamente é um espetáculo perfeitamente avassalador. Portanto, Duna, aconselho vivamente as pessoas a ver o Duna esta semana, na próxima semana. Vai estrear em Portugal. Sugestões? Sugestões, muito rapidamente, 3 sugestões. Primeiro, quem gosta do Tintim e quem não gosta do Tintim, quem gosta do RG. Quem não gosta do RG pode deslocar-se à Fundação Gulbenkian e ver a exposição sobre o RG, nem que seja para ver esta personagem, que é uma personagem típica do Tintim, que é o Sr. Oliveira da Figueira, que é um comerciante português que aparecia sempre nas aventuras de Tintim a vender coisas que ninguém compraria. E o Tintim, no fim, diz: ainda bem que não caí nas histórias deste homem, porque ele era capaz de me vender tudo. E depois vê-se o Tintim a comprar uma série de coisas que não servem para nada. E depois trago-te duas sugestões musicais. Uma é de um grande contrabaixista português, o André Carvalho, jovem, chama-se Lost in Translation. Qual é a ideia? A ideia é ir buscar palavras de cada língua do mundo que não podem ser traduzidas e traduzi-las em música. Aqui tens o Lost in Translation. É um CD que está já online, é um grande CD. E por fim, ou melhor, em último lugar, mas não menos importante, temos esta banda. É a banda do Ateneu de Vila Franca de Xira, que é uma banda que toca essencialmente música sinfónica. Aqui está a tocar Assim Falou Zaratrusta do Strauss, que as pessoas conhecem do 2001 Odisseia no Espaço. Ora bem, esta banda vai tocar num concerto, não sei se podemos mostrar aqui o póster do concerto, portanto, o anúncio do concerto. Esta banda vai tocar num concerto, aqui está, no dia 30 de outubro. O concerto chama-se Ophiuchus, à Terra das Serpentes. Com quê? Com uma banda portuguesa de heavy metal, muito influenciada
pela tradição viking, que são os Gwydion. Vamos ver aqui. Não sei o que é que isto vai dar, acho que vai dar muito bem, toda a gente que já ouviu diz que é espetacular, mas já agora deixem-me mostrar os Gwydion depois de vermos a banda do Ateneu. O baterista é uma mulher. E pronto, é um projeto inovador em Portugal, a Associação de Música Filarmónica dita erudita com a música céltica heavy metal. Vamos ver o que é que vai dar, mas aconselho as pessoas vivamente a irem a Vila Franca. 3 mundos completamente diferentes que se fundem. Ou talvez não, provavelmente... ou talvez não. Sim, somos todos do mesmo não. mundo, não é? E isso, provavelmente o resultado vai ser encantador. Obrigada, Nuno. Boa semana. Até ao próximo domingo.